Santo é o nome do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, no seu capítulo 2. Joel capítulo 2, no seu versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Oh, glória a Deus. Nós estamos em 3 dias de culto de Pentecostes. Então buscamos trazer todas as palavras, seja ela assim introdutória ou a mensagem, ela está abalizada ou relacionada ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Quem achou diz: eu venci. Poucos venceram, estão com medo de falar eu venci. Pronto. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito a nós, restantes que o Senhor chamar. Amém? Sente-se, por favor. Alguns eruditos, teólogos, dizem que Joel profetizou em 850 a 800 antes de Cristo. Mas outros lutam em dizer que foi em 600 antes de Cristo. E isso por conta da sua profecia, pois a profecia de Joel, ela não tem data específica. A gente não vê ele falando sobre o exílio ou pós-exílio. Nós vemos Joel falando acerca do terrível dia do Senhor. Ele começa a sua profecia trazendo narrativas acerca de que o povo estava vivendo uma vida diante das catástrofes que Deus estava levando para o povo, por conta do seu pecado, por conta da sua obstinação. E ele começa a narrar a história ou profetizar para o povo, dizendo que o povo não iria de forma nenhuma correr daquilo que o Senhor tinha, daquilo que o Senhor Deus queria para a vida deles, porque só dessa forma é que eles iriam se chegar para o Senhor. Eles iriam começar a entender qual era o propósito de Deus. Você vai ler do primeiro capítulo, do segundo capítulo, e você vai ver catástrofe. Você vai ver o Senhor falando ao povo. Você vai ver o Senhor dizendo ao povo que não adianta, porque eles precisam vivenciar a ira de Deus sobre eles. E isso por conta de que o povo, quando estava abastado, rico, com as suas finanças em dias, cheios de dinheiro, ricos em todas as circunstâncias, esqueceram de Deus. E o texto é bem claro em dizer que os profetas da época olhavam e choravam, porque eles só poderiam ter mantimento
eles só poderiam comer, só poderiam saciar os seus desejos de alimento, de sede, se a bênção do Senhor fosse para o povo, porque o povo levava para o templo. E eles viam que eles plantavam e nada acontecia. As sementes apodreciam daquilo que eles plantavam e nada nascia. Mesmo com terra fértil, mas ela apodrecia. Que os animais ficavam doentes por conta do pecado, por conta da obstinação. E agora ele vem traçando o caminho para que o povo possa recordar e entender que quem manda em todas as coisas é o Senhor. E agora ele traz para o povo uma promessa futura para aqueles que querem, para aqueles que buscam o arrependimento, para aqueles que buscam o Senhor, que desiste da sua vida humana, humanista, pensando simplesmente no seu coração, pensando simplesmente no seu ventre, nas suas dificuldades ou nas suas bonanças, e entenderem que precisam ir para o templo para sacrificar, ir para o templo para adorar, para viver uma vida diante do Senhor. Mas aí Deus, por ser benevolente, tardio em irás, e querer que as suas promessas se cumpram, e eu queria que vocês entendessem isso aqui. Deus, Ele não é menino. Deus é um Senhor que quer, deseja nos abençoar. O desejo de Deus é que as suas promessas, elas se cumpram na nossa vida. Essa questão hoje de que Deus se esqueceu de mim, Deus não está mais lembrado, isso não pode acontecer, porque Deus não se esquece de ninguém. Nós estamos errados vivendo dentro desse pensamento medíocre. Deus nunca se esqueceu de nós, mas nós nos esquecemos dele. Mas nós queremos e desejamos que todas as promessas ou profecias que Deus fez, ou Deus falou, ou Deus usou profetas para falarem, que se cumpram em nós. Todos nós queremos, porque Deus não manda nada, se for pela própria vontade dele, de mal. Somos nós que escolhemos o caminho mau. O desejo de Deus é que pairamos por caminhos que agradem o coração dele. Mas preste atenção, que todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim em nossa vida, se não é porque nós mesmos escolhemos. Mas quando ela chega e que nós plantamos com a nossa desobediência, aí passa um tempo e nós começamos a colher. E certamente colhendo a gente esquece que plantamos. E se plantamos, realmente temos que colher, porque a natureza é dessa forma. E agora o que fazermos? É só no momento do arrependimento, de voltar às boas práticas, de voltar àquilo que o Senhor deseja para a nossa vida antes de praticarmos o mal, é voltarmos e entendermos que nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Ele nos abençoe. E para isso nós precisamos voltar. E agora no capítulo 2, ele começa a falar sobre as promessas futuras. Por que futuras? Porque só iria acontecer se o povo se voltasse para Ele. Só irá acontecer na nossa vida se o povo se voltasse, nós voltarmos para o Senhor de fato.
Todos nós aqui queremos uma vida espiritual abundante, ou não é verdade? Todos nós queremos que o Espírito Santo possa fazer em nós aquilo que o Senhor deseja, nos encher, nos dar força. Quando vem um dia da adversidade, a gente está forte diante dele. Sempre nós queremos isso. Mas para que a gente possa ter, a gente precisa voltar e ver aonde nós caímos, ver aonde nós erramos. Por que ainda não aconteceu? Será que foi por conta de uma vontade de Deus ou por causa de uma decisão anterior nossa? Eu costumo dizer aos alunos, meus alunos de homilética, que o Espírito Santo, ele não nos usa se a gente não tiver nada. O Espírito Santo sempre vai nos usar por conta da nossa responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Então, se alguém se diz ser usado pelo Espírito Santo e não tem nenhuma responsabilidade com a palavra, com Deus, é como se fosse lata vazia. Nós precisamos voltar, irmãos, às boas práticas. Nós precisamos desviar dessa questão muito humana, dessa questão de desejos exacerbados, de vontades que não agradam ao Senhor. O mundo tem entrado dentro da igreja, e eu vou deixar bem claro aqui: muita gente tem ido contra pastores porque ele não aceita práticas mundanas dentro da igreja. Muitos têm criticado os pastores, alguns pastores, porque não aceita homem de brinco tocando, de cabelo grande trocando. Nós estamos perdendo o princípio da palavra, da ética, da moral. Precisamos abraçar aquilo que o mundo quer ou abraçar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Depois disso, ele manda os filhos voltarem. Ele manda o povo se voltar para ele. E ele diz: se você fizer isso, eu vou te restituir. Se você voltar às práticas que o Senhor deseja, o Senhor prometeu a mim e a você: te restituirei tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o mundo quis te reconduzir para um caminho que não é dele. Eu farei restituir na sua vida. Mas para isso nós precisamos decidir. E irmãos, isso é intensamente poderoso, porque ele disse: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Parece que o Senhor estava desejando que as pessoas se voltassem para a vontade dele, que as pessoas pudessem se deixar levar pelo Espírito, pela vontade de Deus, porque o povo estava desviado do caminho do Senhor. E quero vos dizer aqui uma verdade: que este povo foi um povo escolhido por Deus, foi uma nação escolhida por Deus. Então vale ressaltar que, da mesma forma que nesse tempo, que eu creio que 600 anos antes de Cristo, que para mim é o mais provável, ele está falando para essa igreja hoje, nesse dia, que o desejo de Deus não é que 1, nem 2, nem 3 sejam usados,
que não é que um, nem dois, nem três profetizem, não é que um, ou dois, ou três recebam revelações, não, mas que o Espírito encha toda a carne. Mas que a gente vê o Senhor dizendo assim: olha, deixa a carne e deixa que o Espírito encha. Esqueça um pouco da carne, das vontades, e exerça o papel que Ele quer, para que o Espírito Santo faça a obra. É muita carnalidade, muita vontade própria, muitos desejos, muitas brigas, muitas lutas. Temos lutado constantemente contra aquilo que Deus nos deu, que é o Espírito. E se o Espírito está forte, nós vencemos. Mas infelizmente, na maioria, o Espírito está fraco, e as vontades e os desejos da carne estão fortes, e a gente toma decisões que não são decisões agradáveis ao Senhor. Mas Ele continua profetizando, Ele continua usando o profeta Joel aqui, e ele diz: olha, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o que Ele quer não é só para aqueles que são já de idade, não é aqueles só que já estão decisos do conhecimento, de entendimento, mas a profecia vai também para os filhos, para aqueles que saírem do seu ventre, para aqueles que vierem, é porque eles serão sucessores daqueles a quem o Senhor encheu, porque o Espírito quer continuidade. Infelizmente, o que temos visto hoje nas igrejas do Senhor é que uns profetizam, só que isso não há continuidade com a vida no altar, com cheios do Espírito. Dentro da igreja está profetizando, lá fora não está fazendo a mesma coisa. Não existe continuidade, mas a profecia aqui é que os vossos filhos profetizarão. Você entende isso? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se eu pudesse fazer vocês dar glória, eu daria mais glória no seu lugar. E também sobre os vossos servos e sobre as servas, daquele dia derramarei do meu Espírito. Aqui ele está falando sobre aqueles que têm autoridade sobre a terra. Ele está dizendo: eu não só te encherei, mas encherei aqueles que são teus servos, encherei aqueles que de uma forma ou de outra te servem. Eu derramarei do meu Espírito sobre ele, porque a profecia, o desejo de Deus é contínuo, e não existe questões de raça, tribo, poder. Não, o que Ele quer é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer mesmo? E por conta disso, mostrarei prodígios no céu e na terra. Está vendo que você está começando a entender aqui que Deus só faz se nós agirmos? Teve um célebre pastor que chegou aqui e disse assim: olha, Deus dificilmente na Bíblia age. E eu fiquei com isso e comecei a procurar dentro da palavra, e olha que ele está certo, e olha que ele tem razão. Deus dificilmente age,
Deus sempre reage à sua ação, à nossa ação. Quando nós agimos, Ele reage. Quando nós entendemos que precisamos voltar para o Senhor, Ele se volta para nós. Quando entendemos que Ele continua poderoso em nós. Ele sempre reage às nossas ações. E nós vemos o texto, se você for ler, sacerdotes, saiam das suas recâmaras, coloquem pano de saco, se encham de cinza, vão orar. Povo, se arrependa, se volte para mim e eu te encherei. Nós queremos que o Espírito Santo haja dentro de nós. Um certo tempo lá em Atos Apóstolos já aconteceu a descida do Espírito Santo. Por isso que eu não gosto quando cantam, né, que o Espírito Santo desça como fogo. Não, e ele já desceu, né? Então ele já desceu como fogo. Ele está no nosso meio, né? Não é mais a teologia da pneumatologia, né, do poder do Espírito. Não, agora é da pessoa do Espírito. É paratecnologia, né? O Senhor está aí, o Espírito Santo está com você. Ele é uma pessoa, não é mais só poder. O Espírito Santo habita em você, não é uma força ativa, como alguns dizem. Não, ele hoje é poder pessoal. Ele deseja agir em você, ele está dentro de você, mas ele quer saber, ou ele quer ver a sua iniciativa, para que ele possa agir. Quem quer aqui ser cheio do Espírito Santo? E o que você vai fazer para isso? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você se levantar e gritar e dizer: Senhor, eu quero. Se você não é batizado no Espírito Santo, você chegar para Jesus e dizer: eu quero ser batizado, eu desejo ser batizado, eu quero ser usado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar através do Espírito Santo na sua vida, para que, se precisar voltar atrás e rever os conceitos, e rever os valores, e rever os problemas, e se voltar para Deus, Ele enche. Você crê nisso? Fique de pé.